eu tinha comentado que ela queria fazer algum curso aqui em Sorocaba, né? Eu moro em Sim, Boituva, que é uma cidade a 100 quilômetros de Sorocaba, sim, e a mais próxima era Sorocaba. E eu queria fazer um curso lá, e na época a gente viu que era muito caro. Pra quê, né? Fazer o curso? Você vai fazer o quê? Pra sim, brincar em casa, né? Até eu pensava assim, né? Porque trabalhar com animação, pode aí crer. não deu nada. Aí, cara, eu não tinha dinheiro também para estudar nessa época. Era caro, assim, um curso da Cadritech, você que fez, Sim, cara, você putz, ficava, literalmente, vendia almoço para pra pagar o comprar curso e janta. ficava sem jantar ainda, né? É foda, foda. Aí em 2000 assim, resumindo, né? Eu fiquei na indústria trabalhando com gerenciamento de contrato, gerenciamento de projeto, Pode numa crer. empresa que fazia equipamentos para Petrobras. Eu fiquei até 2013 trabalhando Massa. assim. Em 2013 eu falei, meu, eu preciso de algum jeito trabalhar com animação, com 3D. Eu não sabia que era animação ainda. Aí eu Sim. pensei, não sei desenhar, sou péssimo modelador. Até gosto de render, mas eu não me sinto muito bem para isso. Eu sempre tive medo de entrar na animação, porque as pessoas mostravam o editor gráfico, eu ficava, meu, é O matemática, que que é eu não vim isso, fazer né? Que arte. porra é essa? Aí eu falei, não consigo fazer isso. Aí no final das contas, eu falei, quer uma coisa? Eu vou fazer um curso aí de 2 meses na Cadritech, convenci a minha mulher a deixar eu gastar um valor na época. Era de sábado, sábado inteiro, né? Entrava, acho que às 9 da manhã, saía às 6 da tarde. Pode Era crer. maçante. A semana inteira fazendo exercício, e o professor era um bom professor, Marcelo Zanin, e eu levei a sério aquilo. Para mim era como se Ah, você fosse fez com o faculdade. Zanin então, né? Na época foi o Zanin que foi seu É, professor. Bacana. isso. Ele não botava muita fé, eu acho não, porque, cara, eu era ruim. Aí 2 meses ali, aí terminei, aí eu sozinho, eu até fiz um Eleven Second Club, quem quiser ver e dar risada, procura no Eleven Second Club, Michel Denis da Silva, tem duas entradas minhas lá. Eu era bom renderizador, mas É, animador, aquele do peixinho, não foi? Foi do um? peixinho. Do É. peixinho foi um e do videogame foi outro. Horrível, horrível. Eu até gostaria de ter coragem de pegar aquilo lá hoje em dia e refinar a animação. A ideia era boa, mas a Sim. animação não tinha. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender mais. Aí eu descobri que tinha Blue School, né, que estava dando curso, Isso. tinha um file na época, mas eu consegui uma vaga mais rápido na época que estava começando há pouco tempo, a Blue É, School. acho que a Blue começou em 2012, eu acho. 2011, 2012, um negócio assim. Isso, isso. Aí eu fui, fiz uns 6 meses de Blue School, também não era muito bom, o Herrera deve ter ficado bravo comigo naquele tempo, Eu também, bicho. mas Nossa, é que eu era muito. trabalhava viajando e era difícil conseguir tempo para fazer os exercícios. Daí eu Sim. ficava viajando o tempo todo com vendas e era difícil. Aí eu larguei mão. Aí o que eu fiz? Eu consegui com um amigo no mercado paralelo umas aulas do Animate. E Hum, aí sim, como foi no meu tempo, eu falei, viu, preciso aprender. Eu trabalho 8 horas por dia no horário expediente. Comecei a acordar 1 hora mais cedo isso aí, aí. e ficava de noite também. A mulher ficava bem brava comigo na época, com toda razão, né? Porque não dava as caras ali no quarto, na sala, né? Ficava sempre preso aqui nesse ambiente. E aí eu comecei a fazer isso, sabe? Tipo, para mim eu tava fazendo curso, 1 hora de manhã e mais umas 2, 3 horas de noite. E segunda a segunda. Acho que foi uns 6 meses assim. Na época até o meu computador não era muito bom e aí eu comecei a usar o Blender naquela época. Eu lembro. Eu Você lembro me que ajudou pra caramba. eu lembro que quando você mandou, cara, as primeiras animações lá do daquele do como é que é o nome do personagem? Até esqueci agora lá, que você usava pra fazer o walk, correr. Eu falei, caralho, o Michel já tá fazendo isso, velho, no Blender assim. Eu É, falei, caralho, fiquei impressionado mesmo, porque quando você largou o curso lá do Herrera, eu falei, caramba, né? A gente continua ainda conversando, mas cada um na sua. Você ainda viajava pra caramba e tal. E do nada você aparece assim com umas animação bacana de correndo, andando. Eu falei, caralho, já? mas eu me matei com aquilo, cara. Tipo, me matei. Tanto não me matei só com animação, foi como também aprender o Blender, né? Porque eu usava o Maya. Sim. E aí eu gostei muito naquela época do Blender. Para mim, assim, se eu até desde aquela época pudesse entrar na indústria trabalhando só com Blender, seria excelente. E aí eu terminei aquilo, eu vi que chamam snippets, né? Que são Isso. animações pequenas. Pequenas, isso aí. Aí sim, eu falei, bom, eu acho que eu já sei todo o processo, né? Eu não sabia animar em si profissionalmente, mas eu sabia Aham. todo o processo.
Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer alguns shots aqui de acting, porque só com isso aqui talvez eu não vou conseguir trabalhar numa produção. Aí eu fiz alguns shots, algumas animações pequenas, até o Gabriel Melo, na época, a gente dividiu a compra de um rig da Long Winter, eu acho que é o Long nome do estúdio Winter. que Long trabalha Winter. isso. E a gente ia fazer um curtinha mais rotoscopiado Sim. do daquele Em Busca da Felicidade, que tem o Will Smith. Aí eu fiz Sim. aquilo, ficou legalzinho. Eu peguei um outro rig, também deles, eu acho, ou do 23 Lunes, uma coisa assim, não lembro muito bem. Fiz também um shot, uma cena de acting. Juntei com um peixinho lá do Eleven Second Club, que estava horrível, dei uma polida, tirei um personagem que estava feio. Aí eu juntei assim numa reel de mais ou menos 60 segundos e deixei ela meio que ali do lado. Só voltando uma coisa, em 2013, antes de eu decidir entrar para estudar, eu comecei a ver mundo afora e fiz uma lista com todos os estúdios que eu pudesse conhecer, contatos, e-mails e tal. E aquela lista eu uso ela até hoje. Eu De acho lá que eu para cá eu tenho, só você venho me deu alimentando. ela, cara. Grandaço pra É, caralho. Você mandou um TXT sim, gigante pra caralho. é. Aí, assim, né, onde entra aquela lista? Aí eu fiz os 60 segundos de Reel, que estava Aham. mais ou menos tipo um estudante que já estava começando ali, daria para ser estagiário. Aí eu fiz um mail para o mundo afora, né? Aí o que eu tive de resposta? Não, 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 não. Aí eu Eu falei, sei muito bem o caramba, que é isso. me matei aqui e gastei um dinheirão. Como que eu vou justificar para minha mulher que, né? Onde foi o dinheiro, né? Falei, lascou. Aí, na época, aí estamos chegando em 2014. Eu lembro que eu tava, acho que, cara, em alguma cidade aqui para dentro do interior, não lembro exatamente, Ourinhos, não era. Alguma cidade aqui mais para dentro. E aí eu tava na rua, assim, querendo marcar uma visita com um cliente e tal. Aí você me mandou um e-mail dizendo que, olha, a Hype está contratando animadores júnior Foi. para uma produção deles lá. Manda aí. Cara, na hora, eu fui no celular, mandei para eles e foi super rápido, tipo assim, 15 minutos o Messias na época, né, que Era. hoje ele está na Irlanda. É. O Messias mandou uma mensagem padrão, né? Tipo, É. olha, gostamos da sua reel, precisamos de animadores júnior, se você estiver interessado, você me responde esse e-mail. Na hora eu respondi, já cheguei, fiquei todo feliz, né? Aí, depois daquilo, eu peguei o primeiro trabalho, né? Isso foi em julho de 2014. Aí, eu ainda trabalhava na indústria. Sim. Aí, eu fiquei todas as noites, eu pegava shots da Hype, do Dino Era Aventuras o 1, Dino, né? É. Dino Aventuras 1. E aí, eu fiquei por 6 meses, todas as noites, eu ficava me matando aqui. A minha mulher ficou quase louca, porque o primeiro shot era do Dino. Até estava vendo com meu filho hoje aqui, que engraçado, o episódio. O Dino ele vem num skate com uma bandeja, uma peruca, ele tá num dia mal, assim, sabe? Aí ele quase cai e tal. Moral da história, eu acho que o cara tira a pele na época, ele não me conhecia muito bem, coitado, me deu esse shot, ou se foi a produtora que passou Foi. e lascou tudo. Eu gastei 100 horas para fazer um shot de 5 segundos. 100 horas. Caralho! Eu sou bem organizado, né? Então, quando eu trabalho por segundo, eu cronometro o meu Aham. tempo. Então, deu 100 horas. Nó. Na época, como júnior, a gente estava começando, era R$ 20 o segundo. Pense Tirou só, sem né? conta. Aí, eu fiz as contas, eu vi que eu tinha que pagar energia elétrica ainda, tal. Minha mulher ficou louca, minha mulher ficou preocupadíssima. Tipo, você vai Sem. trabalhar com isso? Não dá. Aí eu fiquei desesperado, mas falei, bom, já tô aqui, né? Vamos insistir mais um pouco. Ué. Aí eu continuei. Moral da história, em 6 meses, eu acho que eu evolui bastante, assim, para falar que eu era júnior, animador Sim. júnior. Eu fiz, na época, 50 segundos de Reel. Ganhei, na época, em 6 meses, R$ 1.600, eu acho, R$ 1.200. Até meus chefes da outra empresa que eu trabalhava, quando eles descobriram que eu estava fazendo freelance, em paralelo ao meu trabalho noturno, né? Aham. Pô, eu era gerente de uma empresa naquela época, gerente de vendas de uma empresa. Você está fazendo isso? Eu falei, viu, mas eu ganhei R$ 1.600 em 6 meses. Ah, não, isso não é trabalho, não. Isso não é trabalho. Não acreditaram. Então foi assim que eu comecei. Aí, moral da história. Nesse dia que eu falei com os meus chefes,
com meus chefes que eu ia parar de trabalhar com eles, isso foi já em 2015, mais ou menos setembro de 2015. A Start me chamou para trabalhar na série do Buzu. Eu E na lembro. série do Buzu, não ia ser se você conseguisse fazer os 90 segundos de produção, se eu conseguisse fazer, melhor dizendo, né, daria metade ou quase um terço do salário que eu já ganhava na indústria. Então, Pode assim, crer. era um pouco loucura, assim, eu vejo assim, na época, sabe? A minha Sim. esposa ficou brava com toda a razão, minha família ficou preocupada. Mas aí eu falei, não, vou tentar. Minha esposa também, eu falei, juntei um dinheiro aqui, se 6 meses der alguma zica, eu volto para a indústria. E aí eu saí. Mas, assim, não consegui ganhar esse um terço ou metade do que eu ganhava antes. Por quê? Porque eu era muito júnior. Então tinha meses que eu fazia 20 segundos só, 19 segundos, no máximo conseguia fazer 30 segundos. Foi uns 3, 4 meses para eu engatilhar assim e falar, meu, agora vai, né? Como júnior ainda. Sim. E aí eu fui no Buzu, eu acredito que por um ano. Aí na época terminaram o Lino. Os animadores do É Lino verdade. foram pro Buzu e aí não tinha mais espaço, porque não, era muita gente, né? Sim. Aí eu fui dispensado do Buzu depois de um ano, com os outros, a maioria dos outros júniores como eu. E aí nisso tava uma produção da Rússia, Jinglix, Diglix, Jingle Kids em português. Aí eu consegui entrar em paralelo com Jinglix e com o Dino Aventuras 2 nessa isso. época. E comecei a fazer vários freelances, comecei a dar minha cara a tapa para todo mundo. Mas, assim, dava um terço, no máximo metade do que eu ganhava na indústria. Eu fui assim por 2 anos, pegando vários freelances. Até que eu fiz freelance para a Rússia, para filme, várias propagandas aqui no Brasil, introdução da Escolhendo o Professor Raimundo, etc. Cara, se você for ver meu portfólio aí, até o Marcelo Zanin uma vez me viu num churrasco, a gente estava comemorando um prêmio do Leão de Ouro de um trabalho que nós fizemos juntos. Ele falou, caramba, meu, você tá em todo projeto que eu vou, você tá? Tipo, É você e o mas O assim, Henri também. O Henri não comentou aqui tem, como eu faço pra ficar rico como Michel. Mas, bicho, ele tá em tudo, ele tá pior do que você, bicho. Qualquer job que eu vejo é ele e o Johnny, cara. Tá doido, mano? é. Cara, e falando nisso, tipo assim, eu tinha o Johnny como inspiração, meu. Eu vi as animações do Johnny O e falei, meu, eu Johnny é preciso foda. saber quebrar o como o Johnny. É. Tanto que tá passando aí de fundo, né, uma animação aí da Vivo, cara, o shot do Johnny era um shot antes do meu. Então, assim, eu sempre deixo o Johnny, eu falei pra ele já, todo o trabalho que eu tô Deixa ele junto com ele nos guiar. projetos, eu deixo ele produzir primeiro, eu vejo como ele vai fazer Aí vai e guia. depois eu faço igual. Aí, moral da história, minha esposa ficou grávida, a gente não tem plano de sair do Brasil. Então, até tinha tido o convite da MPC para trabalhar em alguns filmes Puta, legais na uma época. caralhada de produtor aí te chamou, né, velho? É, graças a Deus. Mas a gente não pensa assim no Brasil. Aí o que aconteceu? Minha esposa ficou grávida, aí eu pensei assim, meu, o ruim do freelance é que às vezes o seu horário, né, vira Você madrugada, tem que dar final uma de semana, extrapolada. Essa que é tem, foda, velho. você pode ficar segunda e terça de boa para ir num parque, numa piscina, mas às vezes você pega sábado e domingo e está trabalhando. Tem que estar trabalhando, E isso aí. a minha esposa, ela estava grávida. Aí eu falei, bom, eu preciso pegar uma coisa mais fixa. Nessa época eu tinha feito um trabalho com a Triggerfish do Tá. Highway Rat, uma produção da Magic Light, do ratinho, né? Sim, eu Aí eu lembro. terminei aquilo, e aí eu falei, bom, preciso agora me inteirar aí. Aí o Buzu me chamou de novo Pra para a segunda. segunda temporada. Aí eu fiquei um bom tempo no Buzu, e aí a Tainá estava no pedaço, estava pintando. É, Aí me chamaram para fazer a supervisão em paralelo junto com o Dutra, Rodrigo Dutra. isso. Aí assim, a gente viu isso como muito bom, embora assim, o salário não fosse tão alto, como uma criança, né, nova, ia ser legal. E aí eu fiquei na Tainá por um ano, isso de 2017 até 2018, um ano certinho. Saí da Tainá em maio de 2019, fui fazendo freelance, e aí eu fui vendo que, cara, tava duro. Com criança, fazer freelance aqui no Brasil, não tava conseguindo Foda. fazer algo que eu pudesse ficar mais tempo ajudando a minha esposa com meu filho Sim. e tendo um bom faturamento, né? Sim.
para conseguir o faturamento, e eu estava trabalhando muito. E aí eu percebi que o mercado lá de fora estava um pouco aquecido. Eu comecei de novo, peguei minha planilha lá de 2013, que eu uso até hoje, e comecei a explorar, refiz Wheel, comecei a estudar criaturas. Eu vi que muita gente não fazia criatura, eu falei, vou fazer criatura, né? Tá todo mundo fazendo bichinho animado, eu vou fazer criatura. E aí eu consegui uns trabalhos de criaturas legais, consegui pegar um freelance legal com a Brazen em novembro, que eu fiz alguns shots pro League of Legends e também alguns gameplay pro Titan Teams Fight, alguma coisa assim o nome do jogo. E aí, isso foi em novembro, né? Então aí eu ia começar a pegar freelance para fora. Sim. Eu ia virar... Já mudar a estratégia, né? Mudar a estratégia, tirar do mercado interno para ir para fora. Mas aí... eu sempre torci nariz para motion capture. E eu aprendi que não dá para torcer. Não dá para torcer o nariz para coisas que você não fez ainda, porque de repente você pode aprender muito. E foi o que aconteceu. Em novembro, eu estava ainda com a Brazen, aí uma empresa da Austrália chamada Plastic Wax, eles muito fortes com cinematics de games, né? Me chamaram para ficar fixo por 4 meses. Com a possibilidade de renovar, aí eu fiquei mais esse período, moral da história, né? Estava falando de novembro do ano passado, eu estou com eles até agora, com o meu contrato até dezembro, e eu acredito que há uma possibilidade de renovar esse contrato até eu quiser. Até quando tiver projeto, quando você quiser, né? Sim, e é muito de boa, assim. Eu estou colocando os dois lados, né? Vou ser bem sincero, né? Às vezes é ruim ficar com um projeto só, né? Eu estou no mesmo projeto desde novembro. Dei uma puladinha de um projeto para o outro lá, e fazendo motion capture. Não é exatamente o que eu gosto de fazer, embora aprendi muito com motion capture. Aprendi, inclusive, a melhorar minha workflow de keyframe animation. Pode crer. E às vezes eu fico pensando, vou para o mercado de novo, vou fazer freelance, pegar para poder escolher projetos mais legais para colocar no portfólio. Mas quando eu fico pensando que eu teneu um trabalho das 8 às 5 e depois eu fico de boa, não preciso trabalhar de final de semana, prazo super gigante, aí né, vida de freelance é bom? Tudo depende, tudo tem seus prós e contras. Então, essa foi a minha trajetória inteira. Então, aí que entra nos pontos interessantes aí que você falou. Por exemplo, quando você foi chamado para a Hype para trabalhar na Tainá como supervisor, você já sabia que você ia ganhar menos do que você já estava ganhando, correto? Já. Eu ia ganhar quase, sei lá, 1/3 a metade do que eu já estava ganhando como animador freelando. Pois é. Só que aí vem o grande ponto, inclusive aconteceu comigo na Romeu e Julieta. Eu estava freelando final de 2018, até contei pra galera. E o que aconteceu, cara? Pintou a chance de eu trabalhar com o Jean lá, cara, tipo, ganhando 2 contos por mês. Cara, eu já tava tirando mais, só que aí eu falei, cara, eu vou aqui num garantido para pagar meu curso de animação, e acabei o curso, aí eu vejo o que eu faço. Só que aí o que aconteceu depois disso, cara? O Jean, eu consegui implantar o Blender dentro lá da Romeu. Quando ele fechou a empresa, saiu, foi pro Rock in Rio, eu consegui implantar o Blender também dentro do Rock in Rio e ele me chama para todos os jobs. O mesmo aconteceu com você. Você recuou lá para virar supervisor, né? Dentro da Hype, numa série bacana, aprendeu pra caramba. Não ganhou dinheiro, mas você ganhou experiência, né? Ganhou currículo. Eu vou te falar, assim, né? Por outro lado, não ganhei dinheiro, mas me sustentei bem, porque foi um ano bastante difícil, que meu filho não dormia, né? Algumas pessoas falam assim, a criança não dorme mesmo. Mas meu filho, ele não dormia mesmo, nem de dia, nem de noite. Era 30 minutos de noite só. E eu fico imaginando, se eu estivesse fazendo freelance nessa época, eu não ia aguentar. Pois é. E com a Tainá, pelo menos, era um pouquinho ali mais centrado, sabe? Então, para mim, foi uma benção, assim, ter a Tainá. E você, me ajudou muito naquele Você poderia simplesmente negar freela porque você já tinha um fixo seu tranquilão. Sim. Foi o que eu pensei. Então, às vezes, você dá um recua, né, em um job para ficar só naquele jobzinho ali, para dar uma respirada para depois dar uma alavancagem, né, ou aquele job que você está fazendo, ele te dá um currículo, te dá um portfólio, né, para você seguir. Eu acho isso muito válido, né, para você depois também direcionar, igual você falou. Depois disso você se direcionou, começou a olhar e falar, cara, vamos para fora, vamos começar a ganhar dinheiro fora porque o dólar tá bom.
O dólar tá Uhum, aumentando, vamos correr atrás de freela no mercado internacional, porque, cara, a uhum, gente vê se aqui no Brasil tá faltando, imagina lá fora, né? Que as sim, produções elas explodem. Aqui no Brasil a gente tá faltando, tá, mas a gente não vê produção, a gente não vê série, a gente não vê longa. A gente vê o quê? Publicidade. E a maioria dos animadores uhum, tá nisso. E mesmo assim, estando nisso, cara, ainda tem faltado muito profissional, seja ele de modelagem, de animação, né? Seja ele do que for. Né? uhum, Tá. Você já respondeu, né? Eu ia perguntar o que você fez você sair do trabalho onde você estava, né, para virar freela. Você sim, falou que foi uma coisa, um instinto, algo que você queria realmente fazer, né? uhum, E aí você acabou arriscando até demais, né? Porque você tinha um salário do caralho, bom pra porra, pra largar um salário muito uhum, alto pra ganhar bem menos, que não foi o meu caso na época. Praticamente eu fui com a cara e a coragem mesmo, sem nada. Então, porque eu nunca trabalhei fixo, né? Ah, e aí você também já respondeu os prós e os contras. Óbvio que tem muito mais prós e contras, mas você falou principalmente quando você tem família, né? Eu vejo o contra de ser freelancer é justamente essa loucura de não ter horário, né? De ficar nessa uhum, correria de você não tem hora para nada, você tem final de semana, você tem a sua flexibilidade. Eu tô com grana, eu peguei um freela aí nas 2 primeiras semanas e quero ficar 2 semanas sem fazer porra nenhuma. Você pode fazer isso, uhum, né? Mas o contra, você também falou, que é justamente você ficar num projeto único ali, cara, putz, tô naquele projeto, de repente o projeto começa a ficar enfadonho, chato, e você começa a perder a mão, igual você falou que você tá em motion capture, mas, uhum, porra, tá meio que perdendo a mão do keyframe, animation, sim, né? E aí uhum, você começa a ficar muito restrito. E uma outra coisa assim que eu acrescentaria a você, não estou falando do mercado externo, porque, cara, o mercado externo, como a gente está muito na oscilação do dólar, às vezes você com US$ 200 por dia, você ganha muito mais do que você trampando em qualquer lugar aqui no Brasil. Mas uhum, eu vejo aqui no Brasil é justamente isso, o salário ele é defasado com relação ao mercado internacional. Então, quando você fecha algum projeto interno fixo, você está perdendo muito dinheiro, né? Ou melhor, você está uhum. deixando de ganhar muito dinheiro você trabalhando como freela, É né? engraçado pensar de que é assim, né? Eu vou no mercado, caramba, o arroz tá caro, malditos produtores de arroz. Ih, caramba, eu faço igual. Ué, justamente por isso, porque assim, é o que a galera acho que não consegue enxergar hoje em dia aqui no Brasil. Cara, o mercado lá fora, bicho, tá esnobando, assim. Até brincando, não sei se o Henry aí tá ainda aí na live. Aquele jogo que você indicou da Polônia, tá todo mundo desesperado, assim. Por quê? A galera entrou de cabeça e, cara, os caras sumiram, velho. Os Uhum, caras sumiram, mas assim, eu não acredito que os caras não vão pagar o job e tal. Mas os caras não respondem. E é uma coisa que eu vejo assim, cara, não é só no Brasil que é desorganizado o job, né? Lá fora também tem produtoras extremamente bagunçadas, assim. Quando eu entrei naquele job que você indicou lá, eu, o Henry, o Fernando, cara, eu fiquei desesperado pelo nível de zona que era o projeto, entendeu? uhum. Então eu falei, cara, eu tô tranquilo, Brasil é bagunçado, mas porra, lá fora também é, velho. Polônia, onde você acha que não vai ser, e os caras são extremamente bagunçados. Só que aí você para e pensa e fala, pô, por mais que seja bagunçado, você tá ganhando em dólar, né? A Não, diferença grande. tem uma outra coisa que talvez a gente vá abordar isso mais pra frente, mas aqui no Brasil, quando eu comecei, você começou, todo mundo falava sobre cobrar por segundo animado. Agora vamos falar da Polônia, né? É uma grande Isso. diferença. Imagine se fosse por segundo animado, que o Não, trabalho da Polônia, e fosse essa bagunça toda. pois Então, por é, isso cara. que hoje em dia, né, eu fico pregando na cabeça de todo mundo lá no nosso grupo sobre cobrar por diária, Mas por hora. Quer dizer, aí é que tá, entra o grande ponto, assim, que eu queria falar. A galera vai ficar puta pra caralho comigo, mas foda-se. Eu vejo que quando a gente começou a conversar, eu e você, porra, a gente precisa criar um grupo.
Aí você até brincou, cara, cria lá no Discord, eu não vou botar meu nome não, que eu tenho medo dos caras me boicotar. Eu falei, foda-se, Michel, eu vou criar essa porra. Fui lá, criei um grupo no Discord. A ideia era justamente essa, assim, que a gente está conversando agora. É tentar que todo mundo conversasse a mesma língua. Gente, cara, todo mundo ganha por hora, todo profissional ganha por hora trabalhada. Por que que um animador tem... Cara, o modelador, o cara chega assim, ó, esse modelo vai custar R$ 3.000 para ser feito, esse rig vai custar 1.500. Por que que um animador ele teria que cobrar o segundo de animação, sendo que, cara, o segundo é muito subjetivo, né? Um segundo pode ter 10 personagens, pode ter um personagem. Esse um personagem ele pode ser extremamente mais complexo do que esses 10 personagens. Então você Eu até entendo. Eu entendo, por exemplo, assim, o problema do segundo que eu enxergo é o seguinte. O cara, o cliente, o diretor, ele pode pensar, não estou falando que isso é geral, não é. Tem diretores muito bons e entende nosso lado, mas Sim. muitos diretores, eles pensam assim, eu estou pagando por segundo, então eu vou apertar o máximo porque o valor final está fechado. Por outro lado, eu até entendo, eu sou adepto a se cobrar por hora, por diária, por semana, o que quer que seja. Por outro lado, eu entendo. Às vezes tem gente que não está preparada para trabalhar assim, né? O quê? Vou trabalhar por dia? Eu vou trabalhar só metade e ganho o dia inteiro. Então, assim, moral da história, a gente precisa fazer o certo, né? Tanto por segundo quanto por diária. Mas, embora eu acho que por diária, se eu estou sendo bem honesto como eu vou trabalhar e o diretor também, eu acho que todo mundo vai ganhar com a qualidade do projeto. É justamente isso, é a profissionalização do freelance, porque eu acho que ainda gera esse problema dos estúdios, das produtoras, é esse medo justamente disso que você falou. O cara fala, trabalho meio período, tô sussa, largo o resto do meio período e tô ganhando pela diária, entendeu? Eu acho que rola os dois lados. A produtora... Eu até faço o contrário. Quando é por diária ou por hora, geralmente por diária que eu cobro. Eu até tento produzir um pouquinho mais. Tipo assim, se eu teria que produzir 8 horas por dia, ou eu produzo 9 horas por dia, ou eu tento trabalhar muito rápido para a pessoa e com qualidade, claro, se convencer, para a pessoa se convencer assim, caraca, velho, vale a pena pagar para esse cara. Isso aí. E é assim que eu consigo cativar, né? O meu contrato com essa empresa da Austrália, já renovei pela terceira vez e já bem provável que vai renovar de novo. Tá vendo? Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, acho que a galera que tá entrando, a galera tem que começar, bicho, você quer trabalhar com freela remoto, estando em casa tranquilo, tá? Cara, começa a visualizar você no mercado de forma mais profissional, né? De forma mais comprometida com o que você... E não, por exemplo... Eu pego uma diária, pego outro freela, pego não sei mais o que, aí você começa, tá com um monte de trampo e não entrega nenhum. O da diária que o cara tá te pagando o dia, né? Cadê? Não tá rolando, né? Eu, às vezes, quando eu... por exemplo, eu tô num trampo a diária agora, mas eu sei o dia que eu trabalhei e o dia que eu não trabalhei. Então eu vou lá, eu tenho uma planilha, que foi outra coisa que você foi ocupado por isso, que, cara, você é um cara muito organizado, né? E é uma parada que eu bato palma pra você nessa questão, porque foi o dia que você me mandou a sua planilha com todo o controle de faturamento de hora, eu falei, caralho, como assim, Michel? Porque se a gente for analisar, nós somos profissionais, nós somos freelancers, e profissionais que ganhamos por hora. Então, cada hora que você perde, né, fazendo uma outra coisa, ou se distraindo, ou seja o que for, cara, é uma hora que você está deixando de ganhar uma grana, né? Às vezes, uma grana grande, uma grana alta, porque se você for comparar aí, vai que você fecha $300 a diária, $200 a diária, vamos dizer, para arredondar, R$5 é R$1.200, mil conta o dia, cara. Então, dividido por 8 horas, caralho, você tá quase ganhando 200, 100 e poucos reais a hora. Então é uma grana muito grande, entendeu? Então, eu vejo que esse controle que você fez, cara, eu falei, caralho, o Michel é louco, velho. Mas justamente o legal é isso, o seu background de administração que trouxe isso pra você.
A Uhum. maioria, por exemplo, eu tenho um background de ciência da computação. Então, o meu lance não é muito organização, entendeu? O meu lance é código, é entender a coisa e tal. Então, esse background seu, ele ajuda muito a galera. Eu vejo, porra, Uhum. você dá altas dicas pra galera lá no grupo do Discord e tal. E só que é óbvio, tem muita gente ainda que tem aquela barreira, né? Tem aquele empecilhozinho e tal. Mas a gente entende, eu acho que cada um. Mas eu entendo, porque assim, né? Eu, quando eu trabalhava na indústria, eu trabalhava no segmento de óleo e gás. Sim, Eu vendia, eu coordenava projetos que faziam máquinas que produziam petróleo, gasolina, petróleo não, né? Que fazia derivações fazer do a petróleo, né? derivação. Gasolina e tal. Então, assim, eu trabalhava com coisas caras, de valores altos, né? Pois é. Eu, quando comecei, eu assustei, né? Tipo, contratos de milhões. Então, quando eu vim trabalhar com animação, eu comecei a pensar o seguinte, meu, quanto que vale um comercial para televisão de 30 segundos? Na cabeça de alguém que não está acostumado, pensa, deve ter custado R$ 10.000 isso daí. Mas por trás daquilo, na realidade, não, às vezes tem milhões de reais no comercial. É. E aí sobra, né? Eu comecei a ver, peraí, mas o animador está dizendo que está ganhando X. Uma parte grande do trabalho. E onde está indo o dinheiro? Não estou É. falando que eu quero todo o dinheiro para mim, não estou querendo ser um Lula da indústria da animação, não é isso. Se não, ué. Mas a gente precisa colocar o pé no chão, né? Tipo, quanto que é Sim, o meu custo de vida? São Paulo, eu moro no interior, tenho um custo de vida baixo, você também mora no Espírito sim, Santo. isso. Agora, a maior parte dos animadores que eu conheci era de São Paulo, São Rio de Paulo. Janeiro, que tem um custo de vida alto. Não estava compatível o valor do segundo animado com tanto que eles tinham que produzir para Pois poder é. viver. A nossa indústria, ela precisa crescer, mas desse jeito sempre vai ficar na mão ou de pessoas novas que estão começando a vir e depois vai para outra área, dentro ou fora da nossa área, ou como a gente está vendo aí, muitas pessoas que foram embora do país para trabalhar com filmes lá Com fora, filmes. estão ganhando dinheiro e tal, e muitos estão dizendo que não quer voltar. Sim. Então, assim, se a gente está falando em cultura, como que a gente vai favorecer a nossa cultura de arte, animação, se a gente não está conseguindo sustentar os artistas aqui? Pois Então, a minha é. preocupação é assim, olha, pessoal, vamos abrir a mente? Dá para conseguir ganhar mais. É Pois isso que eu é. estava pensando. Sim, isso foi bem, bem legal, cara. Assim, logo no início, vou ser muito sincero, foi um choque. Não, não é, eu vou dizer um choque, né? Mas foi assim, caralho, né? Eu tô trabalhando errado. Eu até comentei lá com a galera lá que no início eu trabalhei por um computador, velho. Então, só que aí com o tempo você vai vendo, cara, putz, e aí? Se você pega um cliente, você trabalha por pouco, como é que você faz para depois você ganhar mais com esse cara? Você já se queimou, Uhum, entendeu? Como é que você vai escalonar aquilo? Vai, um cliente você cobrou R$ 1.000 para fazer uma animação, como é que você vai cobrar o valor real, o valor verdadeiro daquela uhum. animação? Você não tem como fazer, né? Cara, desculpa cortar falando em R$ 1.000, início. Eu tô lembrando agora que meu primeiro freela não foi o Dino. Foi O meu primeiro comigo, freela porra! Foi foi para comigo! você. Foi É, comigo, com o trampo que a gente ganhei fez R$ 1.000. da R$ 1.000, com aquele trampo da Portocel, ficou horrível tudo, assim, o meu, É, anima. Mas foi, era o que tinha pra época. Acho que foi aham. 2013, 14. Dois- É, 2014, 2014, acho que 2014. 2014, Meados de foi. É 2014, é. isso aí. O trampo era grande pra caralho, eu tive que fazer sozinho, porque a verba. E aí é que entra o grande lance, assim. Também outra coisa. Que tem certos segmentos da indústria que os caras não querem pagar bem. Sabe o que faz? Simples, não pega. Né? Eu comecei a ver Uhum, isso. Eu falei, cara, não quer pagar bem, eu não vou fazer. Ah, mas tem outro que vai. uhum, E daí? Né? Eu não sou obrigado a fazer uma parada que eu não quero, que eu não acredito. uhum. Né? Igual eu brinquei com o pessoal já, que já apareceu até filme pornô pra me fazer animado. Tipo, cara, você não acredita na parada. Como é que você vai entrar num projeto pra fazer, por mais que, sei lá, dê dinheiro, né? Uhum. Mas que é o propósito da animação. É você tem que ver qual é o propósito. É dinheiro que você quer ganhar? Beleza. Você vai pra tudo. Agora, se for realmente trabalhar com isso, querer ter uma vida e tal, aí você tem que repensar todo esse processo, né? Deixa eu ver aqui.
De alguma tô lendo aqui o meu roteirinho, né? Uhum. Cara, na época que você estava trabalhando na indústria, assim, que você falou pro seu chefe, quero sair. Você pensou duas vezes assim? Você teve ranca-rabo com sua mulher? Alguma coisa Sim. aconteceu que você, puta, não vou conseguir? Minha mulher ficou um pouco descontente, sim. Isso é E normal de todas. aí depois que eu fechei, primeiro eu fechei com o Buzu, né? Aham. Na Start para trabalhar com o Buzu, na série Buzu, e aí eu teria que falar com os meus chefes que eu ia sair. Cara, me deu dor de barriga no dia, né? Porque eu não sabia Tô, como poder falar. tô Meu chefe, ligado. depois que ele me xingou tudo, ele até falou assim: minha filha vai ser sua estagiária. Eu falei: como assim? A minha filha está fazendo computação gráfica. Conversa com ela aí, vê o que dá pra. Então foi legal, assim, né? Depois ele entendeu meu lado. Sim, Hoje ele é meu sim. amigo no Facebook, né? Vive curtindo as coisas que eu coloco e Pode tal. crer. E entendo o lado dele também, né? Porque Não, assim, óbvio. meu, você tá fazendo desfeita pra mim. Você trabalha numa indústria legal, na época era automação E industrial. ganhava bem, Você vai né? sair pra brincar, né? Quando se fala de O animação, né? pessoal Ninguém acha que é conhece. isso, velho. Eu não conhecia uma outra pessoa próxima a mim que tinha feito o que eu fiz, né? Então, assim, eu entendo o lado dele também. Parecia loucura. Pode crer. E eu fiquei com bastante medo de poder falar. Ou depois, assim, né? Eu fiquei, bom, eu saio daqui, da indústria que eu já estou acostumado, as pessoas me conhecem, e todo mundo vai saber que eu fui fazer design. Isso vai queimar meu currículo, né? Tipo, imagine depois eu Sim. voltar para a indústria E como fa... gerente de venda, lá o cara que estava fazendo desenho, né? Pô, Então, isso eu fiquei bastante preocupado. sim, isso dá Mas um pé atrás, né? Realmente, eu achei realmente. legal assim que muitas pessoas gostaram assim do que eu fiz, sabe? Tipo assim, dá para ver É porque claramente que é porque elogia pela, é porque pela, pela coragem que eu tive. muita gente não tem essa determinação de falar, vou largar tudo e tchau e vou fazer o que eu acredito que seja melhor pra mim, né? Uhum. No meu caso, assim, Mas, falei, desculpa, pode falar. falei. Mas assim, eu tô colocando isso, né? Pode parecer muito bonito, né? E a pessoa que está assistindo aqui vai fazer, então eu vou largar meu trabalho. Não. Não, Eu demorei bastante, né? Então, se for parar a pensar, eu decidi que eu realmente ia trabalhar com animação em 2013. Só que eu só, de fato, deixei meu trabalho para trabalhar só com animação em 2015, pois quase é. 2016, outubro de 2015. E nesse meio, além de estudar, pensar, ver, fazer contatos, network, conhecer você, outras pessoas, juntei um dinheiro que pudesse cobrir qualquer deficiência de alguns meses. Sim, Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado, tem que ter pé no chão. é isso aí. Desculpa, pode falar. Depois vou falar sobre isso. Você falou do esquema do network. No meu caso, com relação à minha esposa, foi mais tranquilo porque ela já entrou sabendo a furada que estava entrando, entendeu? Porque quando a gente casou, eu já era praticamente um freela, né? Eu já tinha minha empresa, entre aspas, então eu já trabalhava. E eu, cara, eu sempre fui muito maluco, assim, muito desprendido com essa parada. Tipo, puta, vou fazer e tchau, né? Tanto que quando eu migrei pro Blender, eu fiz assim. Era um trampo, em 15 dias eu tinha que fazer o trabalho, nunca tinha mexido no Blender. Fui lá, entrei, comecei fazendo o Blender, terminamos o trabalho. Então, assim, eu nunca, sei lá, eu acho que eu sempre fui um pouco inconsequente com relação a isso, velho. De tipo, vou largar, sair e tal, tchau, né? No final das contas, eu acho o seguinte: não importa o que você vai fazer, se você planejar e você acreditar, Isso. não vai pensar em dinheiro, né? Tem gente Não, que vem perguntar cara. para mim: você ganha dinheiro com isso? O dinheiro é só um Dinheiro é resultado, né? consequência, velho. É Eu até consequência. falo, né, que as pessoas só vê a pinga que eu tomo, mas não vê os Os tombos que eu tombos que eu levo. levo, isso aí. É. Quando a galera Ah, vê que lindo. você postando seu portfólio, quantos não você tomou lá atrás, né? Quantos Ah, que lindo, ele trabalha estúdio. na casa dele. Ah, que lindo, ele não pega ônibus, ele acorda às 8 horas da manhã, cruza o corredor, já está no quarto do trabalho dele. Mas não vê que às vezes eu trabalho de noite, não vê que eu trabalho às vezes de final de semana. É isso aí. Às vezes eu não eu falo inglês avançado, assim, não é fluente, né? Dá para me virar bem. Mas às vezes é difícil você estar falando com o cliente em inglês e o cliente insatisfeito. É pesado o trabalho. Então Sim. as pessoas elas têm que esquecer um pouco do glamour. Ah, artista 3D, animador. Cara, é dose. Às vezes você está fazendo uma animação, você está com dor de cabeça forte, está doendo a cabeça, você tem que entregar aquele Tem que trabalho, tem hora entregar. para
e ninguém vê esse tipo de coisa. Ou Tipo, o não é software bonito, tá olha, eu dando vou estar aqui no meu pau. tempo. Você ter que animar coisa que você não concorda, tipo assim, o jeito. É, Você tá vendo que tá errado, mas o diretor tá pedindo, mas tudo bem, ele sim. que tá pagando. Então Foda-se, não quem tá é, certo. não é lindo, né? A pessoa que ela for realmente decidir, não só fazer animação, né? Se a pessoa ela vai, eu quero dançar balé, ela tem que entender que tem rosas É e isso também tem aí. espinhos. Isso aí. É isso aí. Pois é, cara, é foda. Essa área, a galera só vê o seu portfólio, né? A Uhum. galera não vê as horas que você perdeu ali em cima daquele negócio, até chegar uma hora e falar, E puta, eu não quero animar mais essa porra, vou publicar. a galera só vê o portfólio. E eu não mostro o que é ruim. O que é ruim, isso aí. Então, E assim, talvez seja mais ruim do que bom, né? Claro. sim, sim. E outra, mas também pra muita gente você vai mostrar o ruim, o cara vai falar, caralho, que foda. Mas a gente sabe que não é bem Uhum. assim. O mercado ele tem uma exigência, né, putz, muito maior, velho. A gente tava falando de networking. Como você acha assim? Porque muita gente fala assim, se glamoriza. Eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz uma faculdade, eu nunca fiz isso. Eu não... Você acha muita vantagem esse tipo de discurso? Eu, particularmente, com relação à minha faculdade, eu me orgulho muito de ter feito, gostei pra caramba, aprendi demais. Todos os cursos, o seu, do Gabriel, do Rogério, né, da galera que estudou com a gente lá. Depois fiz com o Ivan de novo, tenho o network da galera. Como é que você vê a importância disso, por exemplo, para quem quer seguir como freelancer? Eu acho que para quem quer fixo, também é importante, só que às vezes nem tanto, né? Mas o networking, no modo geral, cara, acho para todo mundo. Quantas vezes você não É. já indicou alguém para uma produção e o cara foi chamado porque, putz, você tinha Uhum. indicado e tal? Eu acho que não adianta, né? Você. Não sei se você jogou The Sims. Já, Já jogou esse já, jogo? já. Eu jogava lá no começo da década de 2000, tinha uma parte do jogo, eu vou contar isso para depois explicar. Tinha uma Tá. parte do jogo que aparecia amigos, né? Aliás, pessoas, e você podia fazer amizade, né? Aí se você quisesse casar no jogo, e Sim. você, por exemplo, visse uma pessoa e já fosse abraçar, a pessoa ficava brava com você, né? Tipo, meu, quem é você, né? E você caía na barrinha de Aham, de amizade com a amizade. pessoa. O que queria dizer aquilo? Aí o jogo falava, viu? Você tem que granjear a amizade, né? Aham. Então, assim, primeiro, se alguém que eu não conheço bate na minha porta agora, manda uma mensagem aqui, Michel, me indica lá no trabalho, lá na Austrália. Eu não conheço a pessoa, Não como que eu vou sabe. indicar? Pode crer. Então, assim, tem que ser algo gradativo. Sim. Não dá para você, não dá para hoje a gente tem uma intimidade maior, né? A gente até já se viu pessoalmente, aí eu fui no Sim. Espírito Santo, Acho que veio foi aqui o para São único cara Paulo, que eu e tal. conheci. Foi você e o Rogério, os únicos. E o É. Alisson. Então, assim, é gradativo, né? Então, eu comecei lá em 2013, quando eu decidi que eu ia trabalhar com animação, estava na hora do almoço, quando eu trabalhava com vendas, eu tinha que visitar uma empresa, e eu estava no shopping e falei, caraca, velho, eu tenho bastante contato aqui na indústria metalúrgica, mas não tem nada na animação, como eu vou fazer? Aí, na época, eu falei, bom, vou fazer um LinkedIn Pode de crer. animação. E dali eu comecei a fazer contato, 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 mas contato também com jeito, né? Eu não chegava assim, pô, eu só quero ser seu amigo, né? Coisa estranha, né? E eu ia, né, tipo, curtindo os trabalhos das pessoas, eu vi quem que era uma pessoa legal, né? Eu não vou ser falso para ser amigo de alguém que não combina comigo. Sim. Então eu vou procurar pessoas que no dia a dia pudessem ser meus amigos mesmo. Isso vai aumentando, né? E aí o network, ele é bom sim, né? Tanto que a gente abriu um grupo no Discord, a gente tenta trazer mais animadores brasileiros. Isso aí. E eu acho assim, você falou sobre o curso. É bom fazer curso para network? É excelente. Mas ele não é mandatório. Se você puder Sim. fazer, se você puder guardar um dinheirinho e fazer um curso uma hora ou outra, é interessantíssimo. Não é mandatório. Na vida, você como comerciante, não estou falando com animador, né? E Sim. nós temos que vender nossa imagem para qualquer Sempre. segmento que a gente trabalhe. A gente precisa saber, né? Ser agradável, a gente precisa saber escutar, compartilhar. Eu mesmo, eu falei, acho que o Gesiel me perguntou esse dia, pô, cara, ele falou para mim, tem muita concorrência nessa área, não tem gente fazendo isso, querendo um favor depois. Não é isso, né? Na amizade mesmo, né? A Sim, pessoa, de sim, mano. repente, amanhã vai ter alguma coisa para trazer para mim. Então, É assim, isso. nesse network, não queira só sugar também. Veja o que você pode levar.
É no isso network, aí, que é o isso cartão não aí. é só você não, é a cadeia de artistas mesmo. É isso aí, eu vejo isso também dessa forma, assim, eu acho que essa troca de informações, né, essa troca de jobs, vai pra lá, vai querer as coisas pra você, aí também complica, né, bicho? Enfraquece, porque a galera não vai te dar muito crédito, porque você só tá olhando o seu lado, né? Ah, Uhum. o pessoal tá comentando aqui, ó, pedir o link. Depois eu vou mandar o link. Eu boto o link na descrição pra galera que quiser entrar, que eu acho que é legal isso, né? O Roberto perguntou também. Gostaria de saber de vocês dois se vocês têm ideia de qual o futuro. Eu vejo que a tecnologia ela vem agregar, mas cara, se você ficar parado, aí você vai se lascar. O lance é você começar a entender o que a tecnologia está fazendo e vendo aonde você consegue se encaixar nisso, né? A gente vê aí a questão Uhum. da modelagem, que os caras já estão fazendo scan 3D, que já vem com textura, vem com tudo. Então, pô, modelador vai fazer o quê? Cara, se adaptar. Você vai ter que analisar o Ó, que você vai poder fazer eu e... vou dizer, por exemplo, o motion capture. A maioria dos que estão no nosso grupo, eu diria que 99% não gosta e Não... não querem fazer motion capture. Sim, Eu era um desses. Eu já estou um pouco enjoado, estou quase um ano fazendo. Posso fazer por mais tempo, gostaria de fazer keyframe animation, mas o que eu posso dizer é o seguinte: antes eu sempre torcia nariz pela tecnologia do motion capture e não queria aprender. Mas hoje em dia, por exemplo, aquela Magalu, eu já me chamaram para fazer keyframe animation dela. Na época eu não pude fazer. Eu acho que ainda é keyframe animation, mas se eu pudesse ter uma opinião no projeto, dar opinião no projeto, se fosse motion capture, ela ficaria muito melhor, na minha sim, opinião. Hoje, trabalhando com motion capture, eu digo, é possível fazer arte com motion sim, capture. sim. Porque as pessoas pensam, mas vai sair todo o movimento já gravado. Não, sai tudo zoado. É Zoado. simplesmente uma maneira de você... até ou layer animation, que não tem nada a ver Sim. com aquela barrinha layer animation do Maya, é o estilo. Aham, estilo. Eu entendo o motion capture como sendo isso. Ele te Sim, dá ali uma ideia do que vai acontecer e você ali em cima tem que fazer a arte, tem que fazer corte de câmera, isso contar a aí. história, lip sync. Então assim, você tem que aprender. E agora falando sobre conhecer outras coisas. Eu não sei se é necessário ficar aprendendo tantas outras coisas que não seja da sua área. Pode ser um grande diferencial. Por exemplo, eu estou sempre com animação. Eu sou bastante assim, eu gosto de look dev, de render, lighting, e até fiz um render de uma cena pessoal minha esses dias, fiz direto no Blender, que Aham. o Blender eu tava torcendo o nariz para ele e tô voltando a usar, e eu gostaria muito de trabalhar só com ele. Então eu acho que a pessoa, se ela tem tempo, disposição para aprender novas coisas, excelente, mas se ela não tem tempo e a tecnologia está crescendo e ela só vai conseguir fazer modelação, então que seja um excelente modelador. Isso aí. Isso Entendeu? aí. Tem que Não ser o estou falando que eu sou um melhor. excelente. Não estou falando que eu sou um excelente animador, até porque eu estou aprendendo look dev, né? Vai que falta Sim. animação amanhã. Mas é contínuo, né? Animação, né? Eu fiz quantos cursos, né? Eu contei a minha trajetória, mas não comentei que depois que eu estudei sozinho, eu fiz Anime Squad, Pois aí é. depois, nesse ano eu fiz The Animation Collaborative, penso em fazer outras coisas depois, não vou parar. As pessoas precisam constantemente Sim. estar investindo em aprendizado, fazer projetos pessoais, mesmo no seu segmento, e assim vai. Mas sabe o que eu vejo do esquema do curso, Michel? Eu não vejo. Igual você falou, não é essencial, mas é interessante se fazer. Eu vejo o curso como um atalho. Você demora menos tempo você tendo lá, Uhum. porque é óbvio, não é curso com qualquer um. Você vai pegar um Sabe curso uma com. outra coisa legal no curso? Você são duas coisas, né? Você está vindo, se você está vindo de fora da indústria, você não conhece ninguém, você não tem um parâmetro. Isso aí. Se você está num curso, você está ali com pessoas mais ou menos do seu nível, né? Sim. Aí você vai ver ou pessoas que são muito melhores que você, ou pessoas que são muito piores do que você. Tem esses dois lados. Sim. E é legal, você consegue ter um parâmetro. Meu, preciso Balizar melhorar, né? ali, o balizamento, você É, consegue ter às uma vezes, noção de como melhorar, do que melhorar, essas coisas. sim, sim. Embora quando eu lembro de mim lá no começo, eu vejo assim que eu era o patinho feio da turma. Ah, eu também. Não, você era melhor do que eu ainda, porque puta merda, eu era muito ruim, velho.
Nossa, eu lembro do Ivan, cara. O Ivan, na última que eu fiz curso com ele, mas aí depois ele entendeu o que estava acontecendo. Meu pai estava doente na época do curso e tal. Cara, o Ivan conversou comigo em particular. Ele falou: Edgar, eu gravei um feedback para você que minha esposa mandou apagar. Eu falei: ih, caralho, tinha me comido o rabo legal. Aí ele falou: a esposa mandou apagar. E eu falei: não, tranquilo. Aí eu fui expliquei pra ele, ele falou: não, beleza e tal, tá explicado. A esposa dele foi sua salvadora, então. Caralho, porque, nossa, ele deve ter escrachado muito, velho. Mas assim, o curso eu vejo é justamente dessa forma que a gente tá comentando aqui, né? Você consegue se balizar, você vai pegar um professor que o cara já tem uma experiência na área, o cara vai te guiar, igual, pô, você que fez o colaborativo aí, o seu professor, pra que mexer tanto personagem? Enquanto isso você pegava outros caras, outros professores, os caras queriam fazer o personagem todo, né? E aí você fala: caralho, como assim? O que que eu faço, né? Mas aí o cara Esse ano para mim, fazendo esse curso, eu tava achando que eu tava começando a aprender, aí eu, cara, não sei nada. descobriu que... Então, assim, aí depois, assim, síndrome, eu esqueci até. Síndrome do impostor. Do impostor, né? Na realidade, não, são texturas diferentes, sabores diferentes. Sim, ué. Não é... Moral da história, uma coisa que a gente tem que saber, trabalhando no segmento artístico de computação gráfica, é que, como todo artista, né, você vai ver as pinturas de Van Gogh, ele próprio tem vários estilos. Sim, isso aí. Ou grandes artistas, né? Tem artistas diferentes, tem artistas que são hiperrealistas, tem outros abstratos. Tem um período também do cara. Você vai. Tem um período do cara da arte que o cara quer expor ali. De repente o cara quer fazer algo mais cartunesco, ou de repente o cara quer fazer algo mais pesado, né? Então vai muito do período da motivação que o cara tem para fazer a arte. Eu acho que a galera tem que pensar nisso também. Pô, eu acho que eu vou começar a animar um pouco mais personagem, um pouco com estilo mais realista, ou mais cartoon, né? Então eu acho que eu vejo isso também, assim. Uma coisa muito legal que é com relação a equipamento. Tem uma galera que, porra, reclama pra caramba, pô, que computador tem o que ter, bababá. Cara, você... o Johnny, né? O Johnny anima com o computador da Xuxa, né? E acho que era o Dutra que tinha um monitor de 15. Não, é o Michel Band, né? Michel Band, ele animava só com o laptop dele, cara. Pra mim, ele... E com um monitor de 14 polegadas. Meu herói. Um monitor de 14, e o Johnny com o laptop da Xuxa. Mas, cara, como é que você vê essa questão de o cara... Tem muita gente que se foca muito mais em equipamento do que o cara animar. E a gente vê, tem gente que tira leite de pedra, né? Literalmente. Se você for parar pra pensar, por exemplo, eles não viam nem a mesh do personagem, né? Via só o wireframe. Sim. E conseguiram animar. Toy Story, né? Tudo bem que eles estavam bem avançados, mas devia ser lento. Era igual Cassiopeia, cara. Cassiopeia, você chegou a ver o Bem Interessado. Cassiopeia, não se enganem, foi o primeiro longa-metragem e foi produzido no Brasil. Cara, os caras faziam a parada, na verdade... Entendeu? Então, assim, aí os equipamentos, os softwares estão mais pesados e tal, mas... Aí, assim, eu só tenho medo da seguinte coisa, né? O que eu tô falando isso, porém, pra mim, assim, como é meu ganha-pão, o computador é o meu ganha-pão, apesar de eu avaliar a parte técnica dele e tal, né? Hardware, eu penso assim, qual é o melhor? Eu já vou pra esse 1 ano atrás... O meu outro avião eu vendi para você. E esse aí você vai vender para mim também. Logo, logo. O meu atual... aliás, eu sempre venho a cada 2, 3 anos melhorando meu hardware. Sim. Inicialmente eu fiz investimento de R$2.000, depois eu fiz investimento de 4, depois fiz investimento de... acho que pro teu eu já tinha pago na época uns R$10.000. Foi 10, você falou. Nesse atual aqui, já paguei R$17.000. Mas caraca, é um preço de um carro. Mas é o que vai me proporcionar comprar um carro. É isso. Então, o pessoal eu acho que não dá pra avaliar assim. E outra, por exemplo, eu tiro pouquíssimos Play Blasts.
pouquíssimos. Pode crer. Só onde realmente, às vezes tem umas cenas mais difíceis, mais pesadas, aí tudo bem, eu tiro o Play Blast. Mas no geral, a minha timeline geralmente é sempre real time. Por quê? Porque meu computador tá bom hoje, Isso né? aí. Embora o Maia, às vezes, ele rouba muito Às vezes? frames da gente, né? Eu prefiro ver assim. Agora, onde está a parte ruim? Eu não sei, até tá falando para minha esposa esses dias. E se eu for trabalhar internamente em algum estúdio e por um acaso o computador for inferior ao meu? Como eu vou me sentir? Talvez eu não Sim, vou conseguir trabalhar tão bem, entendeu? sim. E tem outra. Às vezes eu consigo enxergar minha animação em 20, 21, 22, 23, 24 FPS. É isso aí. Então eu acho importantíssimo, sim, se você tem condições de investir sempre no computador melhor. Se você não pode ter o top, tenta melhorar Vai gradativamente. Isso aí, isso aí. Eu sempre tive a mentalidade igual a sua. Na verdade, eu sempre fui um pouco meio tarado com esse negócio, por quê? Como eu trabalho com render também, pô, o cliente chega hoje que é para amanhã um render. E aí, como é que você vai fazer? Né? Putz, você tem que ter um equipamento que vai proporcionar isso. Eu já tive uma render farm com 20 computadores, né, no meu escritório quando eu trabalhava com Max e Maya. E aí eu falei, não, cara, acho que é muito, eu tenho que enxugar. E, cara, putz, sempre tive muita máquina para render, para trabalhar, tanto que quando você falou lá, eu tô vendendo meu notebook, eu falei, opa, é meu. Porque eu vejo assim, minha esposa fica o caralho comigo. Porra, você tá comprando esse monte de placa, eu tenho 7 GTX 1070. Só que eu falo assim, eu penso isso que você falou. Cara, eu tô investindo nisso, mas é isso que tá me dando dinheiro pra mim comprar, Uhum, construir, comprar um carro, uma casa, algo do uhum. tipo, cara. Pro Diego de Paula. Foi mesmo. Quando eu Ah, fui, eu lembro. quando eu fui comprar aquele, a minha esposa tava assim, mas realmente precisa, tal. Aí eu comprei, usei um bom tempo, gostei, e aí comprei o que tá com você. Eu lembro. E ela já viu assim que foi super útil para mim. Para comprar esse atual aqui, ela já nem questionou muito, Pode porque ela crer. viu assim, meu, Mas você fatura mesmo. mais se tiver um computador melhor, Isso né? aí, mesmo se o valor for ter E sido alto, ela já não questionou justamente porque isso. viu valia, né? E aí falando de organização, né? Se você ia comentar, até entrando nesse Vão tópico, entrar agora. do valor que eu faturo, eu não cato assim, tipo, vou torrar com videogame, né? Eu sou bem Sim. organizado. Então, todos os dias 20 do mês, aproximadamente, eu sento meio período para fazer a minha contabilidade, Pode assim, a crer. parte financeira. E nesse valor, né, eu tenho alguns investimentos com Orama, algumas contas bancárias diferentes. Então, assim, para cada lugar, eu mando um valor. Aí o valor de hardware. Eu destino um valor para hardware. Todos os meses eu coloco compromisso. Você colocar ali esse valor. E aí daqui a 2, 3 anos, você pega esse valor, com a venda do atual, mais esse valor, você pode investir num hardware melhor. Sim, isso aí. Entendeu? Essa é uma ideia. Isso E aí. ainda falando de organização, né? Agora saindo um Não, pouquinho vão de entrar hardware, agora mas nisso, de porque, organização, cara, esse acho que é o principal que a tem galera pessoas tem que que falam assim, aprender. por exemplo, né? E eu recolho para o Labore. E aí, quando eu for me aposentar, quando eu tiver a minha idade para aposentar, como que eu vou fazer, né? Eu acho que a gente não pode esperar tanto só do governo, né? A gente precisa fazer o nosso próprio pé de meia. Isso Então, o que eu aí. também faço? Todos os dias 20, quando eu separo o valor, o dízimo do hardware, Pode crer. eu também separo um valor especificamente para minha aposentadoria. E tá lá, e esse valor, eu fiz um plano que daqui a 20 anos ele precisa render anualmente tantos por cento, porque daqui a 20 anos esse valor vai valer tal, entendeu? Então E você isso faz não só previdência para privada. aposentadoria. Você faz É como se fosse, mas sou eu que realmente administro, gerencia, não é entendi. Uma uma corretora. isso, não, mas um plano com investimentos que eu tenho, com ações, fundo de Sim. investimento, investimento em ouro, etc. Esse é um deles, né? E tem outras coisas. O freelance ou o artista acaba esquecendo, né? E trabalha 12 meses no ano. Embora eu não tenha feito isso na prática, eu preciso começar a fazer. De lá para cá, eu acho que eu Caralho. nunca mais fiz uma férias mesmo, né? Sério? Então, assim, falando de organização, essa é outra coisa, né? No dia 20, também separa um valor que é destinado às férias Pode da crer. seguinte forma. Primeiro, para pagar o meu mês de férias. O meu mês que eu fiquei sem trabalhar. Sim. E o segundo, também o valor que vai pagar essas minhas férias, né? Pode Vai pagar crer. o avião, vai pagar o hotel,
comida, etc. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque o freelance, ele às vezes ele fatura aqui. Tô me matando de faturar. Mas no mês seguinte, pode ser que esteja aqui. É isso aí, é isso que eu sempre falo com a galera. Eu acho que seria legal. Depois eu coloco no primeiro comentário Sim. uma planilhazinha, o link pra galera baixar a planilha, fazer download pra usar. O que é essa planilha? Essa planilha é uma. Todo mundo me passa. Eu só sentava igual zumbi aqui, tinha que produzir. Não dá para ficar pensando, né? Tal projeto, eu já estou indo para block, outro estou indo para polimento, o outro tem que fazer reblock. Pode crer. Sabe? E tem outra. Quando alguém me passa um projeto, Michel, eu quero que você anime essa cena. Vamos pagar tantos segundos por tantos reais. Nessa planilha, eu já tenho lá uma coluninha que ela vai calcular quantas horas eu posso gastar, e porque eu já disse quantas horas vou levar 2 horas para 1 hora para planejar, mais 3 horas para block, mais 5 horas para block plus, mais 5 horas para polimento. Tá, então tá bom, peraí. Se a minha hora custa, estou chutando aqui só um valor, né? Não é o real. R$ 50 a hora, queria aceitar. Sim. A pergunta é, vale a pena pegar esse projeto? Porque para a Portifa vale a pena? É um amigo que eu tenho, que eu vou ajudar. Amo animação, amo arte. Meu filho, é negócio, precisa pagar suas contas. Véio, vamos atrás de alguma coisa que as suas horas nessa planilha aí não vai ficar vermelho. Isso aí. E a minha planilha ela realmente mostra vermelho, verde e tal, amarelo. Cara, você é muito bizarro, velho. Sua organização chega a ser bizarra. Isso no planejamento. Agora, no dia a dia, na prática, se é por segundo que vão me pagar, a partir do momento, então, que agora, né, valendo, vou começar a animar, então, esse job. Eu tenho um cronômetro aqui no Windows, deixo ligado e vou trabalhando. A cada etapa eu vou marcando de planejamento, de blocking plus, de animação, de polimento, etc. E vou marcando, na real. No final eu vejo, a planilha deve ter hoje em dia aqui umas 1.200 linhas, eu acredito. Caralho! E eu consigo filtrar, tipo assim, o cara fala o seguinte, a gente vai fazer um trabalho tipo stop motion, vai ser assim, assim, assado, 3 personagens. Eu procuro lá em cima no meu histórico e vejo quanto que eu já gastei. O cara fala assim, vou pagar R$ 50 a hora, por exemplo. Mas eu vi que nos meus históricos eu consigo, se eu for totalmente eficaz, eu consigo fazer em menos tempo. Então vai sobrar com gordura. Sim. Mas não, pode vir um cliente que toda vez que eu faço para ele, sempre fica no prejuízo. Então, no meu histórico, eu já vi ali que não vale a pena. Eu corto ele. Esse é um ponto. E nessa mesma planilha, o que eu coloco? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todos os dias, todos os meses do ano, desde que eu comecei a trabalhar com animação. Massa. Por quê? Eu consigo, todos os anos, ver quanto que eu faturei e recebi no ano passado. Produzi, faturei e recebi no ano passado. Graças a Deus, eu nunca tomei nenhum calote. Mas isso seria bom, né? Assim, não calote. Seria bom você ter essa análise para você calcular o quanto que realmente está rendendo a sua empresa. Porque você é um artista, mais ou menos, você é uma empresa. Querendo ou não, a gente é uma empresa. Isso aí. Exatamente, sou um microempreendedor. Então, você fazendo esse controle, dificilmente o freelance ele vai se dar mal. Se vai se dar mal, talvez não seja por isso, vai ser por outros motivos. Sim. Mas se você construir, né, uma escada com vários degraus bem calculadinhos, no final você consegue se manter como freelance, que é o propósito do seu canal aqui. Isso aí, a ideia, cara... É possível. Então, a ideia da série é justamente mostrar esse lado, né? Mostrar esse lado pra galera, a galera conseguir olhar e falar assim, porra, tem gente que trabalha como freelancer, tem gente que sobrevive como freelancer, né? Dá pra fazer, mas, cara, se você não for organizado, o mínimo, por exemplo, eu sou 20% da sua organização, né? Mas, por exemplo, eu consegui ver quanto eu ganhei no passado, eu sei quanto eu ganhei esse ano até agora, e quanto é que dá pra mim bater o ano que vem, se dá pra bater com o trabalho desse ano. Você quer ver uma outra coisa legal? Hoje em dia eu tenho pego trabalhos, sempre me paga de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, tal, tranquilo. Mas já pegamos épocas, você ficar administrando esse tipo de coisa, como você faz? Então, se você tiver uma rotina contábil de a cada começo de semana, você na sua planilha, por exemplo, Excel ou Google Sheets, você filtrar lá
quanto eu tenho para receber. Aí vai Sim. lá, tipo, tem 10 mil reais para receber. Quais são as datas? Você vai filtrando. Opa, peraí, então tá. Eu preciso fazer compra do mês aqui em casa. Será que eu posso comprar no cartão? Deixa eu ver, Pra... se eu vou ter que Isso receber. aí. Entendeu? Então, o freelancer ele não precisa se matar achando que ele vai morrer de fome. Ele precisa ser um bom administrador também. Isso É aí. possível ele conseguir viver sim fazendo freelance se ele for organizado. Isso aí. Tem que ter o mínimo, cara. Senão, se o cara achar que é uma coisa bem errada, assim, o cara, pô, fechei um trampo agora, 10 conto. Cara, você pode ser dos últimos 6 meses, o 10 conto você vai ganhar, bicho. E depois você vai ter que Uhum, ficar vivendo aí, porra, correria atrás de freela. Então, você tem que imaginar sempre o seguinte: quanto você precisa para viver no mês? Eu preciso de, sei lá, dois uhum. mil. Se você entrar 10 mil, você já sabe que você tem 5 meses pago, beleza. É exatamente isso. Cara, você tem que planejar. O dinheiro que entrou é para pagar as despesas, né? Óbvio que eu aconselho também que muita gente faça o que você faz. Eu não estou conseguindo agora, porque é questão de construção, mas eu estava justamente fazendo isso. Eu tenho conta no Banco Inter, Nubank e Caixa. Aí o que eu estava fazendo? Pegava, entrou, sei lá, 5 mil reais. 10% eu jogava para trocar hardware, para comprar hardware, mais 10% para fazer isso, mais 10% para aquilo. Eu ia determinando percentuais para cada etapa, né, do que eu não pago Uhum. software, que eu uso tudo software livre, mas eu determinava para cada coisa que eu ia fazer um valor, né? E, cara, tava funcionando bem legal, né? O problema é que aí eu decidi construir, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Acho que é melhor concentrar todo o meu esforço para acabar a construção logo, que é uma coisa Uhum. sua e pronto e acabou. E aí foi o que eu fiz, Mas direcionei tudo para nesse lá. ponto, você quer ver como sendo um bom administrador numa condição dessa? Mas se você tiver lá uma reserva, reserva de software, reserva de hardware, reserva de férias, etc. Mas por um acaso o seu carro fundiu o motor, você como um empresário, você não vai poder andar a pé porque você mora Sim, longe de algum lugar. Você não precisa pegar empréstimo do banco. Pega um isso empréstimo aí, seu próprio, isso aí, da sua é empresa, isso aí, com o compromisso de que você vai se restituir, é isso entendeu? aí. A melhor coisa, como artista, o problema é que todo artista, não só isso, acha que tipo assim, artista é mesa bagunçada, né? Isso aí tá Não, no meio criativo. Não pode, tem que ser organizado. é Então, isso, se você for bem organizado em todos os sentidos, vai te ajudar. é isso aí, isso aí. Não, é bacana, cara, tudo isso assim que eu acho que falta isso eu considero a profissionalização da nossa área, né? É Uhum, você pensar no networking como realmente uma fonte aí de indicações de trabalho, de realmente trabalho. É você pensar no seu hardware, cara, como a sua fonte ali de renda, né? Querendo ou não, você necessita dele para ganhar o seu dinheiro. Você pensar na organização. Se o cara não tiver isso, eu conheço assim, cara, tantos artistas bons, cara, muita gente boa, só que, cara, o cara não tem comprometimento, né? O cara pega o trampo, vou te entregar, e aí não tem data para entregar, ou, pô, Cara, 90% do freelance é comunicação, cara. Se você não tiver uma uhum. comunicação eficiente, o cara. Tipo, vários meios de comunicação, né? Muita gente fala, pô, ainda você usa o Skype. Putz, tem gente que me procura pelo Skype. Tem gente que me manda mensagem pelo WhatsApp, Discord, LinkedIn, Instagram. Eu uso o Instagram, putz, raramente, para botar uma imagem ou outra, um negócio lá. Facebook, só posto porcaria, mas se o cara me chamar no chat, eu tô ali. Várias vezes a gente mandou mensagem no chat, né? Então, assim, o freelance, se ele não for fácil de ser achado, cara, fudeu. Você não Uhum. vai. Como é que o cara vai te Ah, contratar? só uma coisa que você comentou boa aí. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, mas você consegue muitos contatos, fala comigo. Se eu der a resposta mais rápido, a pessoa já começa a ver que eu sou bem acessível aí. Isso Pô, o cara aí. me respondeu super rápido, É isso aí. entendeu?
É Eu não isso. penso muito assim, como às vezes eu vejo alguma oportunidade, né? Eu vou aplicando, Sim, entendeu? Tipo, ainda mais LinkedIn, imagine você concorrendo, né? Agora que está falando freelance, vida fora do Brasil. Aqui no Brasil não tem tantos animadores, tem bastante, mas não tem tantos. Mas quando você fala a nível global, está cara, falando de quantos habitantes no mundo? 8 é, bilhões? é, Não tem muito animador, mas tem muito mais que no Brasil. Então, sim, conta muito a resposta rápida, o contato o rápido. Quanto contato mais rápido você contatar, melhor. é isso aí. Isso eu acho fundamental, esse esse feedback, essa. Pô, o cara mandou uma mensagem pra você, bicho. Na hora você já responde pro cara, seja onde for, né? Então eu acho que a comunicação, cara, ela, putz, não tem nem o que falar, velho. Quando o cara fica. Outra coisa também que eu acho importante, óbvio, vai depender muito da região onde você mora e tal. Tente trabalhar no horário comercial. É óbvio, depende do local. Igual você faz para a Eu Austrália, também fica tento. É. foda você trabalhar no horário comercial dos caras porque é 24 horas, é o horário Uhum, virar. Mas tentar sempre estar disponível. Igual eu conheço muita gente que vira à noite, trabalha de madrugada, enquanto você só consegue falar com o cara 2, 3 horas da tarde, porque é a hora que o cara acorda. Putz, aí você vai meio que. Se eu não tô conseguindo falar com um, eu vou no outro, cara. Eu vou em outro uhum, profissional, eu vou falar com outro porque eu preciso, de repente, para aquele horário, para aquela manhã, resolver a situação. Então eu mudei muito essa minha cabeça com relação a dormir e acordar. Então eu posso dormir 1 hora da manhã, mas 6 horas eu tô acordado, 6, 7 horas eu já uhum. tô de pé. Eu tento evitar dormir 1, 2 horas da manhã, assim, meu horário é 11 horas, até porque a galera já tá familiarizada, eu trabalho no quarto da minha filha, então não tem muito o que fazer. Uhum. Deu hora de dormir, tem que dormir, entendeu? Mas eu acho que essa acessibilidade com relação ao freelancer é muito grande. E agora, né, para essa visão nova que o mercado está tendo com relação a. Vou falar um pouco disso e depois a gente já encerra, que eu acho que já tem bastante tempo, 1 hora e meia já. Agora, Uhum. com essa visão nova que o mercado está tendo com relação a essa fragilidade que os estúdios têm com relação ao trabalho presencial, né? Uhum. Que os estúdios viram que por causa de um evento aonde as empresas tiveram que ser fechada e tudo mais, eles viram que há um gargalo, puta, muito grande, né? Pô, como é que a gente se fechar o estúdio e o pessoal tiver que trabalhar de casa, como é que vai funcionar, né? Como é que você Uhum. vê essa questão do mercado? Você que tem os contatos lá fora, alguns estúdios, você vê que eu reparei, né, em questão de vagas e tal, mas como é que você vê o mercado com relação a esse lance, né, aos Eu, freelancers em si? uhum. Eu achei que quando começou a pandemia e as pessoas começaram a trabalhar remotamente, eu achei que ou não ia funcionar de cara, ou que iria funcionar tão bem que depois só iria ser assim. E, por Sim, exemplo, países como o Canadá, que tem a maior quantidade de estúdios, ia tudo começar a contratar pessoas daqui do Brasil, por exemplo. sim, Então vamos lá. Eu achei primeiro que não pudesse não funcionar e está funcionando. Alguns estúdios do Canadá, por exemplo, estão remotamente. Hoje sim. já tem algumas aberturas que a pessoa pode escolher se vai ou não Se vai. vai ou não vai? Aqui no Brasil, muitos estúdios também. Se bem que tem uma coisa, cara, que eu fiquei muito bravo com tudo isso, né? Eu a vida inteira aqui falando, pô, sou freelance, trabalho remotamente, trabalho certinho e tal. Aí pinta o estúdio que diz não para mim, para falar que, não, trabalhamos remotamente. Trabalha nada, né? Trabalha Porra, porque precisava. É, mas tudo bem, não sou de guardar ressentimento. Mas eu acredito que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E vai sim, começar a acontecer isso com mais frequências. Um bom exemplo, assim, embora não esteja relacionado com isso, o estúdio que eu trabalho, eu já tenho namorado ele uns 3, 4 anos. pode crer. Tava namorando, nunca me deram abertura. Até que em um determinado momento, antes da pandemia, né, novembro do ano passado, outubro, não sei, mais ou menos assim, eles me chamaram o Thales e aceitaram o remoto. Pode Então, eu e o crer. Thales somos os únicos dois remotos
Interessante. externos. Mas hoje ninguém mais consegue. Eles só estão contratando. Você pode ser remoto, se você for um cidadão Da Austrália. australiano. É, eu vi isso lá. É. E eu até entendo, porque alguns países eles recebem incentivos do Incentivos. governo Isso. para poder o dinheiro ficar dentro do próprio país. Uhum. Então, eu não sei exatamente como isso vai acontecer. Na minha opinião, eu que trabalhava na indústria metalúrgica e trabalhei com exportação, quando eu queria trazer uma coisa de outro país, eu pagava os impostos da mercadoria lá É e isso. pagava como se eu produzisse ele aqui. Isso é Sim, fácil. sim, ué. Vai ficar mais caro? Vai. Mas se é o que eu tenho, é o que eu vou ter É que o que eu fazer, vou pagar ter. mais caro. É isso que eu penso. Então, eu acho que assim, se esses estúdios, eles, de alguma maneira, né, eu não sei te falar se isso é possível, eles conseguissem enxergar de pagar os impostos lá e eu que me virasse para pagar os impostos daqui e de lá, entendeu? Sim, Acho que poderia funcionar, mas eu não sou muito positivo de que vá ter uma abertura tão grande para muitos estúdios grandes. O sim. problema é esse, né? Impostos. E o outro problema, que já falando com alguns amigos, é que, falando de Hollywood, eles têm muito medo de que os projetos deles estejam fora do estúdio. Aham. E faz sentido, imagine, cara, no mundo que a gente vive hoje, que com um botão você manda algo para todo mundo, sai um spoiler da mão de um artista que estava fora e ninguém conseguir filtrar quem que foi para poder É, processar, é entendeu? foda. Sim. Eu consigo entender também. Mas eu acho que no final das contas, se você começa a fazer um trabalho bem feito, começa a ter bastante spot, começa a ter assim umas aberturas. Eu tenho tido já, há 6 meses atrás, era não de cara. Não, não dá, não trabalhamos remotamente. Foi. Eu já tive, 15 dias atrás, estúdios relativamente grandes, sabe? Gostamos do seu portfólio, olha. Não, acho que vai rolar. Dá pra Ou, gente namorar isso aí, né? isso. Estúdios, tipo, por exemplo, a EA Sport. A semana passada me disseram que eu tinha que ter um visto para trabalhar nos Estados Unidos. Gostaram de mim, mas eu não podia ir para lá. Mas eu já estou vendo uma outra possibilidade para trabalhar no mesmo projeto com outro estúdio que vai Aí, ser terceirizado por eles. pode crer. Então, assim, uma coisa do freelance, precisa sempre ver os meios Achar um de como chegar. caminho. Óbvio que Isso. sempre preocupando em criar novo portfólio, sempre tá evoluindo, sempre tá melhorando, nunca achar que a arte tá né, boa o suficiente. E também, cara, eu vejo o seguinte, a tal da síndrome do impostor, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uhum. Tentar evitar ao máximo e ser sincero com você, falar, pô, tá legal, mas cara, eu acho que dá mais, dá mais, dá mais. E, cara, uma coisa que eu tô praticando muito é a autoconfiança. Uhum. É o que, cara? Você vai dar conta, cara, se vira, né? Se você sabe qual é o seu potencial, pega e faz. Não, foi uma Ó, coisa. eu vou te falar que no Dino Aventuras 1, eu fui assim, sabe? Tipo, meu, quanto eu tô querendo entrar nisso aí? Isso aí. Eu falei, meu, eu vou ter que saber. Eu vou ter que Se saber. vira. E no meu primeiro filme de animação, que foi no russo, né? Foi do Wolf, Chip and Wolves. Chip and Wolves, é. Meu, eu fiz o teste pra entrar no filme como se eu estivesse fazendo o teste pra entrar na Pixar, sabe? Porque era a oportunidade que eu tive. Sim, ué. É isso que eu tô falando. Igual, por exemplo, agora, o que aconteceu por 2 vezes comigo foi com o trampo da Romeu e Julieta, que o Jean falou pra mim, ó, temos um trabalho da ONU aqui, temos 29 dias pra produzir, vamos fazer no Blender? Falei, joga no peito do pai que nós faz isso aí. Eu falei, tem que ser do meu jeito. Cara, se você não tem confiança, como é que o dono do estúdio ou o cara que tá te contratando, ele vai te confiar um projeto grande desse tipo? Era um vídeo de 4 minutos, 3 minutos e 40, sei lá, cheio de animação, Uhum. 2D com 3D, com um monte de coisa, né? Como é que o cara vai confiar em você? E depois, pô, ele foi chamando para outros projetos do Rock in Rio e tá acontecendo o mesmo no job agora que eu tô fazendo com o pessoal da Tecno. Eles estavam, pô, mas fazendo Blender, não sei o que. Eu falei, ó, falar, não, deixa que eu faço, mas você não tiver experiência, know-how pra fazer isso, aí você pode se queimar. Você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que saber onde você tá pisando.
Porque, cara, pra construir uma carreira, você demora pra caramba. Pra destruir, meu amigo, É rápido. principalmente freelance, cara. Se você se queimou com um cara... E o mercado, o nosso mercado, ele é cuidado com tudo que você se dá muito. Rolou pra... Rapaz, não faz isso que você vai se dar muito mal, né? Tente ser sempre correto, trabalhar com a galera legal, tente ver o lado, né, a parceria. Nunca querer só que os outros te mandem freelance, mas, pô, tem um freelance aqui. A galera que tá escutando, que vai escutar, você tem que pensar muito nisso, tá? Ah, Michel, foi o que eu te falei, e eu te falo já há bastante tempo. Você é um cara que meio que veio trazer um pouco a mudança. Galera, vou falar de novo, a galera vai ficar puto pra caralho. Mas porque você veio com a visão administrativa do processo. E, porra, hoje o cara tá em computação. É raro ter um cara, por exemplo, que veio com a visão administrativa ou já trabalhou com venda. E hoje, assim, acho que é um cara que de forma amadora achando que, putz, o que eu tô fazendo tá bom, né? Eu tô ganhando 10 mil reais, tá bom. Cara, se você puder ganhar 20, 30, 40, por que não? Por que você vai se contentar com Vamos pouco? vender arroz. É isso aí. Por você ter sido meu cobaia, né? Aquilo que eu falei lá no início, o nosso passar um orçamento, a galera mandando o orçamento de qualquer jeito, o cara faz em papel de pão e manda. Cara, faz um puta portfólio, manda um brinde. E por que a gente que vai, né, que é também um artista, que vai prestar um tipo de serviço, querendo ou não, de alto padrão, porque não é qualquer um que vai fazer uma animação, né? Então a gente que está fazendo um serviço de alto padrão, por que a gente vai fazer de qualquer jeito? A gente vai passar um orçamento de qualquer forma? Não, cara. Eu acho que essa profissionalização ela é importante, até por isso eu quis trazer você primeiro para causar polêmica, né? Pra galera, porra, não sei o que. Depois eu vou fazer outros vídeos eu separado, tipo, gravando, mostrando, falando pra galera como você idealizar o seu preço, quanto você vale para o mercado, né? Hoje eu consigo me idealizar, eu consigo falar, ó, o meu preço é 3 mil por semana, 4 mil por semana, né? Você como artista, você como profissional, você tem que saber o quanto você vale, né? Qual é a sua valia para uma produção, né? No meu caso, no seu caso, acho que todo profissional ele é obrigado a projeto que os caras estão ganhando uma fortuna lá e você se ferrando, entendeu? Sim. Então assim, de novo, valeu. O que eu falei ali. Isso, cara, é isso que eu fico puto, entendeu? Chega lá o cara de Mercedes, você também de Mercedes, mas Mercedes de 45 lugares e o cara de Mercedes de 2 lugares, entendeu? Então, porra, olha a diferença. Aí, para concluir, a minha frase é o seguinte: não é quanto custa, é quanto vale. É quanto vale. Isso aí. Que a galera não pensa. A galera pensa em quanto custa. Agora, se você vale alguma coisa para a empresa, cara, desculpa. Se você tá ganhando pouco, benefício